Olá! Hoje eu vou trazer para vocês alguns aspectos pessoais e profissionais de dois destacados pesquisadores e pioneiros em otoneurologia. Quem já ouviu falar em Dix e Hallpike? Entre muitas outras realizações, Margaret Ruth Dix e Charles Skinner Hallpike projetaram o teste provocativo mais utilizado para o nistagmo posicional para o diagnóstico da litíase do canal semicircular posterior. Margaret Ruth Dix, ela nasceu em 1902 e cresceu com uma disciplina paroquial de boas maneiras e um senso de responsabilidade muito grande. Ela estudou medicina em Londres, em uma escola de medicina para mulheres. Quando perguntada por que ela escolheu uma carreira médica, ela respondia: porque uma mulher não pode ser clérigo. Dessa maneira, a gente imagina que ela tinha a medicina como um sacerdócio, não é mesmo? Antes da guerra, Margaret era muito bonita. Dizem que sua pele era linda, os olhos realmente podiam ser descritos como cintilantes. Uma jovem cuja alegria de viver era evidente. Em 1937, ela se qualificou e foi nomeada cirurgiã geral. Diziam que ela realizava cirurgias difíceis como se fossem simples. Durante a Guerra de 1940, em um ataque aéreo alemão, um trágico acidente mudou o curso da sua vida, quando ela foi atingida por uma janela e o seu rosto foi irreconhecivelmente mutilado por várias lacerações. Um olho ficou gravemente danificado e o tímpano foi rompido. Embora tratada pelo eminente pioneiro em cirurgia plástica, Sir Archibald McAndrew, as cicatrizes permaneceram pelo rosto pelo resto da sua vida. Fragmentos de vidro estavam alojados nos seus olhos e impediam de continuar sua carreira como cirurgião. A reconstrução do rosto e a reabilitação foram prolongadas em um processo doloroso. Sua própria experiência e a da sua mãe, gravemente surda, a tornaram sensível às necessidades dos pacientes. Em 1945, ela ingressou na equipe da Unidade de Pesquisa Otológica do Conselho de Pesquisa Médica do Hospital Nacional, sob a direção do Charles Hallpike, realizando pesquisas sobre surdez em ex-militares. Isso a levou a uma carreira na otoneurologia, investigando doenças do ouvido interno e as suas vias nervosas centrais. Foi pioneira no que era inicialmente um novo ramo da medicina na época. Publicou mais de 100 artigos sobre uma ampla gama de condições auditivas, vestibulares e neurológicas e recebeu reconhecimento internacional e inúmeros prêmios por seu trabalho. Margaret Dix trabalhou até os 70 anos. Nas horas vagas, ela era uma pintora talentosa e gostava de escrever poesias. Ela morreu em 9 de dezembro, dia do fonoaudiólogo, de 1991, aos 89 anos. Charles Skinner Hallpike nasceu na Índia em 19 de julho de 1900, mas aos 3 anos de idade, sua família foi morar em Londres e ele foi para Londres junto com a família e graduou-se em medicina em 1919. O jovem Charles era um excelente atleta, mas aos 12 anos de idade mudou sua vida devido a uma necrose asséptica na cabeça do fêmur após um pequeno trauma. E essa condição o forçou a andar com uma muleta devido à osteoartrite cada vez mais dolorosa no quadril. Hallpike, ele se interessou em estudar a patologia óssea temporal, enquanto era pesquisador do Instituto Ferns de Otologia, em Londres, no início da década de 30. Ele publicou 241 artigos. Os mais importantes foram sobre as doenças de Meniere, a função vestibular, optocinética, nistagmo calórico e degeneração da orelha interna. Ele começou sua carreira na otoneurologia lendo minuciosamente as obras do vencedor do Prêmio Nobel da Áustria, o Robert Barani. Ele estava bem fundamentado na literatura alemã e frequentemente citou Barani em suas publicações. Curiosamente, houve paralelos notáveis nas carreiras e vidas de Hallpike e Barani. Ambos tinham deficiências físicas nas pernas, desde a infância, que limitaram as suas atividades físicas ao longo da vida.
Ambos tiveram dramáticos sucessos iniciais que impulsionaram a sua carreira. O Barnum com a prova calórica e o Hal Pike com a patologia da doença de Meniere. Primeiro eles eram médicos e depois grandes pesquisadores. Grande parte dos trabalhos era direcionado ao desenvolvimento de testes mesmo clínicos de diagnóstico. Ambos eram perfeccionistas e tinham um fascínio pelo sistema nervoso central. Ambos acreditavam que a causa do nistagmo posicional era uma doença otolítica. Depois de se aposentar, ele gostava de jardinagem, de fazer jardinagem e ganhou prêmios na cidade onde ele morava pelas rosas que ele cultivava. E ele morreu em 26 de setembro de 1979, aos 79 anos de idade. A Margaret Diggs e o Charles Hal Pike, eles produziram uma vasta literatura sobre otologia. Mas em 1952 foi um marco onde eles publicaram um manuscrito de 13 páginas chamado A Patologia, Sintomatologia e Diagnósticos de Certos Distúrbios Comuns do Sistema Vestibular, que se tornou um marco da otoneurologia contemporânea. Eles realizaram um excelente estudo dos sintomas e das histórias, da história natural das 3 doenças mais comuns da vertigem periférica, que é a doença de Meniere, neurite vestibular e o nistagmo posicional paroxístico benigno. Para este último, 100 pacientes foram estudados e os autores descreveram a manobra de Langerhans. Que manobra é essa? Essa manobra eles descreveram em detalhes e é o que chamamos hoje da manobra de Diggs-Hal Pike. Desde a descrição de Diggs-Hal Pike, ele se tornou o teste mais utilizado no diagnóstico da litíase do canal semicircular posterior. Na época, ainda não se tinha o conhecimento que se tratava de otólitos nos canais semicirculares, e consideravam a degeneração da mácula utricular como a causa da doença. E estavam bem no caminho certo, não? Gostaram? Eu amei essa história. Eu espero que vocês tenham gostado muito e um grande abraço para vocês.